Oi, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Não sei se vocês estão reparando que eu estou bem maquiada, só que nem tanto. Estou usando o filtro da minha querida amiga Michelle Pin. Ai, tomei banho, cansada, né? De um dia todo de trabalho. E aí, vou começar a chamar a nossa convidada de hoje, Rosângela. Esperar ela entrar aqui. Ainda não entrou. Ela me mandou mensagem. Voltei aqui, ela estava lá respondendo no WhatsApp. Muito bem-vindas, pessoal. Vamos compartilhando para que todo mundo vá aprendendo, conhecendo um pouco mais da estrutura. E a Rosângela já chegou, vou aqui enviar logo. E, enfim, vamos falar hoje sobre Centro de Atendimento à Mulher, né? A gente vai falar aí. Olá. Oi, amiga, tudo bem? Tudo bom, minha querida? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tava falando, menina, olha isso aqui linda, isso aqui. Isso aqui é o filtro da Michelle Pinto, acredita? Eu quero aprender a fazer isso. Vou ver se eu te Eu não mando o sei. link, menina. Me Eu manda, por achava que favor. dava pra fazer post, né? Mas não, dá pra fazer ao vivo também. Aí pensa, alguém que já tomou banho, cansada. Eu falei, ai, me maquiar. Primeira Ai, vez que eu nem uso um fala, filtro, gente, live. Tá todo gente. mundo vendo cansado, mas fazendo de tudo pra estar aqui com vocês. Falando desse tema extremamente importante. Então, muito obrigada, amiga, por ter aceito, né? Agradeço a subsecretaria também de Política para as Mulheres, né? Agora aí a subsecretária agora, né, é a Simone, então quero agradecer Simone. aí o aceite do convite, né? Porque ela não vem, gente, simplesmente eu convido ela, não, ela vem através do cargo dela, que é diretora, amiga, que se fala? É diretora, é diretora. Ela é Já foi diretora de coordenação, hoje é direção. Pois é, eu fiquei agora na dúvida. A hora que eu fui falar, eu falei, eu acho que é diretora, mas enfim, né? Melhor perguntar. Na dúvida, a gente Já foi pergunta. coordenação. E aí ela é diretora de um centro de atendimento a mulheres. Então, nada melhor do que falar com quem está ali na ponta, né? Para fazer esse atendimento à mulher, o que que funciona, o que que não funciona. E aí eu dei um desafio para ela não falar só do centro onde ela trabalha, mas também um pouquinho falando do que existe por aí, enfim, vamos ver o quanto ela conseguiu reunir também de informações. Eu sei que ela tem muito conhecimento, também fez pós em gênero, é muito chique ela, gente, na Emerge. É uma pessoa fantástica, extremamente capaz, então é uma honra ter você aqui conosco, amiga. Se apresente um pouco, fala um pouquinho mais de você e aí a gente começa o nosso bate-papo aqui. Esqueci até de pegar água. Eu peguei a minha, tá aqui. Bom, queria te Tô aqui olhando pro agradecer pelo tanto, eu falei, droga, convite. esqueci. Te agradecer pelo convite, porque na realidade você que é uma pessoa super chique, eu só vejo pessoas super chiques e importantes, eu fiquei muito honrada. Agradecer a minha secretaria, né, a qual eu trabalho, que é a Assistência Social e Direitos Humanos do município do Rio, que é a secretária Tia Ju, e a subsecretária no momento, né, que é a nossa nova subsecretária, que é a Simone Costa, que deu, né, o autorizo para a gente estar aqui podendo falar sobre o trabalho também do CEAM, mas não só dele, né. Eu sou assistente social por formação, então trabalho na prefeitura já há 17 anos, bastante tempo, né. Entrei, era muito criança ainda. Já vi Menina, com certeza muita coisa. já, já. E para a gente começar, eu acho que assim, esse bate-papo, né, que eu vou colocar como um bate-papo para a gente entender como é que funciona, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que a política para as mulheres, enquanto política, ela é muito recente, enquanto uma política institucional, né? Ela começa em 2003. Então, olha só, é muito pouco tempo, 2003, que nós temos no Brasil uma Secretaria Nacional com status de ministério, né, para políticas para mulheres. E aí, pensando nas mulheres na sua diversidade, porque nós temos mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, né, mulheres ribeirinhas, mulheres da floresta, mulheres da pesca.
Então, essa Secretaria Nacional, quando foi pensada para pensar as mulheres brasileiras de uma forma geral, no Brasil inteiro. Então, com isso, o recorte da violência é um recorte, né, para política para as mulheres dentro dessa secretaria, né, ou com status de ministério muito maior, né? Eu trabalho já há 3 anos dentro de um centro especializado de atendimento à mulher, que é o CEAM, Chiquinha Gonzaga, aqui no Rio, que eu tenho muito orgulho de trabalhar, gosto muito. Que é o recorte... é muito gostoso. Às vezes as pessoas perguntam, como é que vocês conseguem trabalhar com um tema tão pesado, né, e ainda sorrir? Eu acho que a gente vai transmutando o tempo todo. Significando nessa violência toda, né? Então, assim, hoje, o que a gente pode pensar um pouco? Como é que está esse recorte? E aí eu vou fazer um recorte só para violência, né? Para políticas para as mulheres que estão em situação de violência, e a gente usa o nome de situação de violência para tirar aquele estigma da vítima só. Eu posso ter sido vítima de uma violência, mas eu não sou uma mulher vítima. Eu sou uma mulher que tem poder de passar por isso e me superar. Se eu tiver suporte, se eu tiver apoio. Eu até estava conversando hoje com um amigo sobre essa questão, né, de autorresponsabilidade, né? E aí você falando nessa questão de você pensar, né, que é uma situação, é um momento da sua vida. E aí eu sei que, como enquanto vítima que já fui de violência doméstica, eu sei que quando a gente está vivendo aquilo tudo, a gente acha que isso nunca vai passar. Que a gente vai continuar vivendo isso eternamente, porque a gente não vê nenhuma luz, né? Mas isso não é verdade. Por isso que essa palavra em situação de violência parece apenas uma palavra, mas não faz muita diferença, porque isso vai determinar justamente que ela tem condições de superar, que é o nome da nossa página aqui. Eu só queria também anunciar, antes de você continuar, amiga, a presença da conselheira do CODIM. A Shirley está aqui conosco, ela é da psoríase, representando aí também o CODIM. Eu também sou conselheira do CODIM, para quem não sabe, CODIM é Conselho do Direito das Mulheres. Nós lançamos ontem, inclusive, uma campanha, tá aí também no feed. Mas vamos voltar para o tema de hoje, porque tem muita coisa para falar, né, amiga? Mas fala aí, continua falando o que você estava falando. Bom, e eu falo muito, né? Mas estou tentando aqui me dar uma organizada. E acho que é importante, Marília, a gente trabalhar algumas palavras e conceitos, porque senão a gente reforça. E assim, uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante, é que, e quando foi pensada a política e os CEANs, os centros especializados, foi pensado, e tem uma normativa técnica que está no Google, se você colocar normativa técnica, centros de referência, você vai encontrar que dos critérios dessa normativa é que todo profissional que trabalhe dentro de um centro especializado, que antes dele começar o trabalho, que ele tenha uma capacitação de no mínimo 80 horas sobre a temática. É muito pouco, mas já é alguma coisa. Por quê? Eu não posso entrar com todos os meus, de repente, preconceitos, achismos, e fazer uma intervenção equivocada. Então, isso é muito importante, que é prevista uma capacitação mínima de 80 horas, para que eu entre e eu não reforce e falar, qual é a próxima vítima? Nossa, ou é assim mesmo, não posso. Isso é extremamente relevante, né? Porque a gente está falando de um centro de atendimento à mulher. Então, se você, né, é igual a gente espera um atendimento, né, sempre humanizado de todos a rede, né? E a gente fala da rede, fórum, delegacia, defensoria, enfim, Ministério Público, advogados, enfim. Mas ainda mais uma estrutura municipal, né? De referência. Então, esse treinamento é extremamente importante, precisa ser sempre, periodicamente também, ser feito alguma coisa para ir tendo mais sensibilidade com o tema, se renovando, aprendendo mais, porque a gente cada dia também está se desconstruindo de muita coisa, né? Sim. E até os nossos preconceitos, porque a gente traz uma história. Não é porque eu sou mulher que eu não vou reproduzir o machismo. A gente vive, nasceu numa sociedade machista, sexista, racista, e é impossível a gente não reproduzir. O que é possível é a gente estar alerta, atento, de epa, isso não é legal.
né? E a situação está preta. O que você quer dizer com isso? Também com aquela roupa, né? Que ela queria. Então, assim, da gente estar alerta de falar assim, epa, peraí, isso eu não posso reproduzir. Isso eu não posso reproduzir até pelo lugar onde eu estou. Porque eu não posso revitimizar essa mulher. Então, assim, os centros, eles começam a ser pensados de forma escala nacional em 2003, 2004. E assim, escala nacional. Isso não quer dizer que não existiam unidades, equipamentos e serviços anteriormente. Existiam. Então, a gente tem desde 1985 e 86 as DEANs, que aí é uma outra história. A gente tem, em 1997, o primeiro abrigo no município do Rio de Janeiro para mulheres em situação de violência com risco iminente de morte. É de 97, é anterior. Então, a gente tem as DEANs, o abrigo, mas no meio falta alguma coisa. Porque ela sai direto de casa para uma delegacia e vai para um abrigo. E esse meio que poderia estar evitando, né, chegar a esse ponto. Então, não é casa de abrigo, né? Faz o quê? Só vai para a delegacia e tá tudo resolvido? Só que nunca. E pensar que os abrigos também, a maioria dos profissionais nem sabiam que eles existem. E hoje a gente tem uma grande divulgação, mas mesmo assim muita gente chega para a gente e fala, não sabia que isso existia. Não sabia que eu podia ir. Eu falo muito aqui na página, né? Já fizemos várias campanhas aqui enquanto OAB, né? Que eu também faço parte. E aí nós fizemos várias campanhas já recolhendo doações e ao mesmo tempo divulgando, né, o abrigo. E eu lembro que na época a Joyce era a secretária, ela falou assim, nossa, a gente subindo com as doações no prédio da prefeitura, as pessoas, nossa, mas pra que é isso? Não sei o quê. Mas vocês têm abrigo sigiloso? Tipo, nem o pessoal da própria prefeitura que trabalha na prefeitura não sabia do abrigo sigiloso. É tão sigiloso que eles nem sabiam que existia, né? Mas o fato dele ele ser sigiloso, né? A localização dele não pode ser divulgada, mas ele existe, né? Vamos falar um pouco sobre como é que funciona esse centro de atendimentos hoje? Hoje, eu vou dizer o que foi pensado a âmbito nacional, que é bem interessante, e o que existe, que é bem diferente, né? Foi pensado algo que é muito interessante, que seria a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira era um projeto, né, que em Brasília ainda existe, não posso dizer os outros estados que ainda existe e como está funcionando, mas era um espaço interessante porque você tem no mesmo complexo um centro de atendimento para a mulher, que aí é assistência, se ela não quiser fazer denúncia, se quiser, ela não é obrigada. Você tem uma delegacia, você tem uma defensoria, você tem serviços, você tem até o conselho tutelar próximo, porque às vezes tem questões que precisam ali ser feitas. Você tem uma gama de serviços que são importantes para essa mulher no mesmo espaço, para que ela não fique rodando a cidade, né? E o que a gente tem hoje? E aí eu vou colocar assim, hoje no estado do Rio de Janeiro. Deixa eu só falar antes de você falar isso, que eu conheço, no Nordeste a gente tem alguns centros, eu acho que em São Paulo também, em Brasília também, mas é claro que seria ideal que a gente tivesse em cada cidade, né, gente? Essa casa da mulher brasileira, né? O mundo ideal para que realmente a mulher possa ser acolhida, e aí eu vou até mais longe, né? Não é uma por cidade, né? Rio de Janeiro, como uma cidade gigante, não tem condições de a gente ter uma única, por exemplo, né? Tem que ter várias. Hoje a gente tem quantos CEANs no Rio? Municipal 1. Tem estadual também, né? Isso. Tem estrutura estadual também. Porque assim, o que acontece? O município do Rio de Janeiro, no ano de 2001, criou um projeto chamado Rio Mulher, que hoje é o CEAN Chiquinha Gonzaga. Então, desde 2001, oferece esse serviço. Mas enquanto CEAN, com normativa, a partir de 2013. Então, é bem recente também, né? Com essa normativa que vem também do Ministério, o que é preciso ter? Uma equipe multidisciplinar. Só que no nosso caso a gente trabalha numa perspectiva interdisciplinar. A gente acredita que os saberes se complementam e a mulher não é uma caixinha, né? A psicologia, o serviço social e o direito.
Na realidade, ela precisa ser entendida por essas três categorias de uma forma holística, né, e de uma forma sensível, até porque se ela tem direito a entrar com uma pensão, a fazer o registro, mas ela tem condições psicológica, emocional de fazer isso, né? E isso dá para a gente, né, uma responsabilidade de uma avaliação de que eu posso dar as informações, mas eu também tenho que trabalhar com essa mulher se ela tem condições de dar encaminhamento a isso tudo. Porque eu posso induzi-la a fazer coisas que depois ela vai se arrepender. Porque talvez a violência aumente, talvez ela não tenha suporte e talvez ela fique mais refém ainda dessa situação, porque talvez ela tenha feito uma denúncia, tenha tomado uma decisão anterior ao fortalecimento dela e criação de estratégias para ela estar mais protegida e mais forte. Então, esse olhar múltiplo, né, e interprofissional, ele é muito importante. É muito importante essa visão, e aí esclarecendo aqui que, então, para ser atendido por esses centros, não precisa ter registro de ocorrência ou boletim de ocorrência. É um local realmente para a mulher ser fortalecida. Minha pergunta, né? Vou aqui fazendo. Eu já até sei algumas respostas, mas é claro que aqui eu estou de entrevistadora, então vou perguntar para você. Mulher que não sofreu violência, mas que deseja frequentar o centro, ela pode frequentar? Então, na realidade, os CEANs, CRANs, eles foram feitos especificamente para mulheres que sofreram ou sofrem violência doméstica e familiar. Tá? Não são para mulheres que, de repente, têm outras questões, como a violência urbana, a violência por desconhecidos. Acabam que muitos centros, como nós, temos algumas atividades que são abertas, que aí podem incluir essas mulheres, como rodas de conversas, palestras, oficinas, né? Mas para o atendimento, né, a especificidade é para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, isso é um critério. Eu sei que no Rio ainda tem outros locais, né? Daí tem no estado, também tem na UFRJ, também tem o centro de atendimento. E como é que está funcionando? Oi? Maré também tem um. E Maré também tem e um, também verdade. É ligado ao FRJ. Exato. É importante também a gente falar disso, de o papel também da universidade no combate à violência contra a mulher, né? E é muito legal você ver esses trabalhos também sendo desenvolvidos. Joyce, nossa antiga subsecretária do Rio, também saiu. Um beijo, amiga. Eu queria que Oi, você Joyce. falasse, não é? Fale um pouquinho para mim, amiga, o que é que a gente tem de serviço, sem contar a pandemia, né? Vamos por partes para a gente ir evoluindo. Sem contar a pandemia, o que é que a gente tem de serviços nesses centros especializados? O que a mulher pode esperar desse centro? E quais são os programas que o município do Rio de Janeiro tem para essas vítimas? No estado do Rio de Janeiro, de acordo com a última pesquisa do CEDIM, que é o Conselho do Estado, são, se eu não me engano, 94 municípios no Rio de Janeiro, né? 90, 94 municípios. 90, 94. Existem 33 equipamentos especializados para atendimento à mulher em situação de violência. Tá? Só 33 em 94 municípios. Então, a gente já vê que alguns municípios não têm nada. E aí acabam que quem faz esse atendimento ou é a saúde ou é a assistência, através das unidades de CRAS, CREAS, né, e clínicas da família. Ou não fazem, porque tem lugares que não tem nada mesmo, né? Então, assim, hoje, pensando nos especializados, eu vou pensar aqui no município do Rio de Janeiro, né? Nós, o CEAM Chiquinha Gonzaga, que é especializado na violência, o CIAM Marcelira, que é do estado, que também fica aqui no centro da cidade, né? A gente tem esqueci agora o nome da Ilha do Governador, que é o da UFRJ, que é o CRM Sueli de Almeida, né, que fica na ilha. E a gente tem também, que aí é um projeto que é o da Maré, que é ligado ao CRM. Né? Hoje, esse da Maré está fechado,
ele não está aberto, a equipe toda está no CRM, né? Tanto o CRM quanto o Marcelira, eles estão trabalhando só no teleatendimento. Agora, durante E aí, a Covid, né? Mas vamos durante a deixa Covid. essa informação para daqui a pouco. Vamos falar do que normalmente se tem, né? Porque a gente está Ah, vivendo um sim. estado de exceção. Aqui estão falando Tá. que são 92 municípios, tá falando que Nova Friburgo precisa também de uma casa para acolhida para as mulheres. Fátima Henriette, que é presidente da comissão de de idosos, né? De atendimento a idosos, da OAB da seccional. Obrigada, amiga, por estar aí conosco. Enfim, a linha O direta que também nós está aí com a temos? gente, também um aplicativo muito bom para a rede mulher, porque ele ajuda a questão de pedido de ajuda com os amigos. Então, se você ainda não conhece, baixe o aplicativo. Aqui o filtro. Agora que eu vi! Muito bom isso! Depois eu quero a dica. Gente, para quem não pega o começo da live, eu coloquei hoje o filtro da Michelle Pin, que é uma mulher maravilhosa também, que luta pelas mulheres, enfim. Ela sempre fala Super assim, passa parceiro. o batom vermelho e vai. Então o filtro dela é esse batom bem radiante. Enfim, mas vamos voltar para o nosso tema. Me diz, então, quais são os serviços que a gente normalmente pode esperar desses centros, né? O que a mulher vítima de violência, por exemplo, uma mulher que só vive violência doméstica, que quer romper, mas não sabe como, aí ela vai no centro de referência, o que é que ela consegue, o que ela consegue de serviço público para ser atendido? Não vamos entrar no Covid ainda, depois a gente fala do Tá, Covid. tá bom. Primeiro, ela não tem que agendar, não precisa. Pode? Pode. Ah, eu só tenho o horário do almoço, eu só tenho o horário X, eu preciso ser atendida nesse horário. Eu posso agendar? Pode. Preciso? Não, porque a gente acredita que na hora que a mulher toma coragem para chegar nesse serviço, é o momento precioso que a gente pode atendê-la. Então, não precisa ser agendado em lugar nenhum. Pode ser, caso essa mulher precise. E a gente respeita e agenda, mas ela não é uma condicionante. Ah, eu tenho que agendar. Tem filas? Normalmente não. E aí, eu falo pelo centro que eu trabalho, mas conversando com as outras diretoras também, isso é uma dinâmica comum entre nós, né, pelo que eu vejo assim, da nossa rotina. Todas as mulheres que chegam de primeira vez, ela tem uma prioridade no atendimento. Porque a gente sabe que chegar até ali demanda muita energia, muita coragem. E às vezes essa energia, essa coragem se esvai rápido, quando você fica esperando 10, 15, 20 minutos, meia hora. Então, hoje, se uma mulher, sem a pandemia, se uma mulher ela sofre alguma violência doméstica ou familiar, ou até se essa mulher não sabe se sofre, mas ela está ali na dúvida, como a gente já atendeu muitas assim, eu não sei, será que isso que eu estou vivendo é violência? Ela pode ir até um CEAM, ela vai chegar, ela vai ser atendida pela recepção, e na recepção só vão perguntar para ela se ela está marcada com alguém, se alguém a encaminhou, e para ela esperar de 3 a 5 minutos, que é o tempo que a equipe também se organiza para poder atender. Mais que isso, é raro. Por quê? O que a gente faz? Nós trabalhamos com os agendamentos, que são as pessoas que já estão acompanhadas, então já estou acompanhada, eu já vou lá semanalmente ou quinzenalmente, eu já deixo um horário organizado até para eu me organizar, para eu ir e voltar. E aí eu tenho essa equipe que está trabalhando, atendendo essas mulheres agendadas, e a equipe também que está ali aguardando essas mulheres de primeira vez. E é claro que a gente se organiza. E até dependendo, eu entro nesse atendimento também, porque a nossa primazia é não deixar a mulher esperando. Isso em nenhum centro. Então, esse primeiro atendimento a gente tenta que nunca seja de um profissional só quando às vezes acontece de chegar muita gente junto de primeira vez, então a gente acaba tendo que atender sozinho. Mas a ideia é que possam ser atendidas, né, sempre com 2 profissionais. E você está aí? Deu uma picotada aí, mas voltou. Oi? Pode continuar falando. Voltou? Que o primeiro Então, a atendimento gente seja tenta... rápido. Isso. E que a gente tenta que sempre tenham 2 profissionais. Como em todos os CEANs, né, deveriam ter, né, assistente social, psicóloga e uma advogada, que é a orientadora jurídica,
dependendo do caso, se for muito grave, vão as 3. Dependendo, vão 2 desses profissionais. Para quê? Para que tenham essa escuta, né? E para que possam, dali, já começar com essa mulher a refletir com ela em que situação ela está, se ela está em violência, qual o risco, qual o grau dessa violência, porque o primeiro atendimento para a gente, ele é para a gente até ver qual é o grau desse risco que essa mulher está correndo. Porque muitas vezes ela está num risco iminente de um feminicídio e ela não sabe. Porque a violência vai aumentando, aumentando, aumentando e você vai banalizando aquilo, então você precisa de alguém de fora para falar, olha, ele tem arma, ele já tentou contra você, já te bateu X vezes, já... Será que não está na hora de procurar uma ajuda? Né? E aí a gente vai pensar, tem rede? Tem família? Tem amigos que possam ajudar? Não tem ninguém? Aí a gente vai propor, se ela não tem ninguém e está em risco, e é um risco muito alto, né? Aí entra a proposta do abrigo sigiloso, que o abrigo sigiloso ele é sempre a última alternativa, porque não é agradável você abandonar tudo, sair da sua casa, ir para um lugar que você não sabe o endereço, encontrar pessoas que você nem imagina quem são. Então, isso também é um outro movimento que, ao mesmo tempo que a gente protege as mulheres, a gente está dizendo que o agressor está solto e que ela vai ser presa, vai ficar confinada, a vida dela vai ser suspensa. Eu já ouvi, mas é justo a mulher ficar presa? Justo, gente, de fato nunca vai ser. Sempre o ideal é que o criminoso, né, o abusador esteja preso e a mulher que possa estar em liberdade, porque afinal ela que é ali está em situação de vítima, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre a gente encontra o agressor, nem sempre é pego em flagrante também para ser preso ali na hora. Então depende de várias questões. Mas antes da questão jurídica, né, da criminalização, da questão penal, a gente precisa resguardar a vida dessa mulher, né? E eu estava até conversando hoje num grupo, agora há pouco, falando sobre essa questão de quando a pessoa está rompendo literalmente o relacionamento, é a fase onde o relacionamento tá mais suscetível a abusos e a violências e, consequentemente, também ao feminicídio. Né? Então, o ideal não é anunciar também que está saindo, mas é simplesmente ficar na sua quietinha e agindo, e aí buscando, né, a rede de apoio dos familiares, dos amigos, para ver o que realmente ela pode fazer do município, do estado, e aí ampliando para outras esferas. Mas vamos lá, a pessoa chegou, ela é atendida então por essa equipe, digamos pelos 3, e aí viu que a violência psicológica, por exemplo, e que lá atrás aconteceu uma violência física. Qual seria o trâmite seguido lá por vocês? Então, uma das coisas que a gente vai... primeiro lugar é tentar entender a história. É escutar mesmo, né? Então, a gente não vai estar ali para estar avaliando essa mulher. É escutar essa mulher. Após a escuta, e claro que nessa escuta a gente vai pegando os elementos. Falar, tem uma violência psicológica aqui, tem mais essa aqui que ela não viu, tem mais essa aqui que ela não viu, porque o que a gente percebe é que a gente vai, junto com essa mulher, tirando os véus, porque tem muitas mulheres que chegam com uma queixa de uma violência e depois de um tempo ela fala, nossa, eu sofria todas as violências e não sabia. Porque eu nem sabia que aquilo era violência. Mas isso é muito comum. Isso é muito comum. Inclusive de profissionais que trabalham com a questão da violência que falam, olha, antes de trabalhar com isso, eu não sabia que eu sofria violência. Eu só fui descobrir depois que comecei a trabalhar com isso. Isso é muito comum também. Eu várias pessoas, até psicólogas. Fui palestrar sobre violência doméstica, fui entender melhor e percebi que eu sofria violência. Infelizmente, ninguém está salvo, né, de sofrer violência. E qualquer mulher está suscetível a essas violências e por isso que é tão importante a gente olhar os sinais e ficar atenta, não aceitar isso, né? E não normalizar, não romantizar e, enfim, e progredir, né? De forma ir avançando para superar de fato. E aí, Marília, pensando que nós somos um equipamento de assistência a essa mulher, nós não somos judiciário, nós não somos segurança pública, né? O que a gente vai fazer nesse atendimento? Primeiro é a escuta do acolhimento, para acolher. Muitas mulheres, quando chegam, ninguém as ouviu, ninguém quis ouvir.
ou ouviu, mas desqualificou. Então, a primeira coisa é a escuta, né, e o acolhimento dessa escuta. E, num segundo lugar, é também a gente avaliar o que ela, nesse momento, consegue, junto com ela. Olha, eu não quero fazer denúncia. Eu não sei ainda o que eu quero, estou com medo. Ok, não precisa fazer. Nós não vamos denunciar por ela, porque a gente trabalha na perspectiva de que essa mulher, ela tem autonomia. Ela pode estar num momento de fragilidade, ela pode estar num momento que ela está sendo vítima de violência, mas nós acreditamos que com o fortalecimento dela, que com uma rede dando suporte, ela vai conseguir sair disso. Então, nós não vamos ser o substituto desse companheiro que tira essa autonomia, que toma esse lugar, e aí a gente entra como uma instituição que vai fazer isso por ela? Não, você é fraquinha, a gente vai fazer isso por você. De abuso, né? É abuso em cima de abuso, né? A mulher é vitimizada por todos os sistemas, então realmente não faz sentido algum. Eu sempre uso uma expressão que eu gosto muito, dizendo que a mulher ela precisa estar madura para romper esse ciclo, né? Muitas vão e voltam, porque ainda ela não estava totalmente madura para aquilo. E aí eu digo que é como se fosse um casulo de borboleta. Se eu, enquanto instituição, enquanto OAB, enquanto página, enquanto amiga, às vezes, né, que a gente quer que a pessoa rompa agora, já para ontem, né? Se a gente rasgar esse casulo, ela pode não conseguir suportar. Então, é importante esse amadurecimento. A gente fala tanto em empoderamento, e empoderamento é traçar com ela quais são as saídas. O que eu posso ajudar? Em que local ela pode procurar? Enfim, dar luz para ela, né? Eu lembro que quando eu pensava, né, em divórcio e tal, eu falei com uma amiga, eu falei, cara, mas eu não sei como é que eu vou me virar financeiramente, eu não tenho dinheiro, ele ganha muito mais e tal, e eu não tenho como me sustentar como salário estagiária. E aí uma amiga minha falou assim para mim, Marília, hoje quem é que tá trabalhando na casa? Eu falei, sou eu. Eu fazia o trabalho dele, inclusive, né? E ela, assim, não tinha tanto conhecimento também da causa, mas ela foi muito incisiva, né? E ela sempre não falava nada para mim, me ouvia, né? Chorando, enfim, aquelas coisas todas. E aí ela falou assim, Marília, se é você que já hoje está sustentando a casa, ainda que você esteja fazendo o trabalho dele, com certeza você vai dar um jeito de conseguir superar isso sem ele. E eu falei, será que ela tem razão? Porque, tipo, eu não conseguia fazer esse raciocínio sozinha, né? Eu pensava, não, eu sou dependente financeiramente dele e tal, porque ele era, né, ele já era profissional formado, eu ainda estava estagiária, mas assim, eu sabia fazer outras coisas também e consegui me virar, né? No final deu tudo certo, mas assim, o medo, né, vai nos paralisando. Mas esses amadurecimentos vão acontecendo com o tempo mesmo, não é também de uma hora para outra. E a gente precisa respeitar o desejo dessas mulheres. Parabéns aí por essa compreensão e essa dimensão, né? Estavam elogiando aqui o Cora Coralina também, desse atendimento humanizado. É extremamente importante de ter realmente Cora Coralina, gente, é o abrigo sigiloso do município, é o nome, então eu não falei, né? A gente só falou abrigo sigiloso, mas é um abrigo realmente muito bom, conhece algumas pessoas, e é muito bem elogiado, Uma equipe inclusive. antiga, é uma equipe que já está há 10 anos. Tem pessoas que estão trabalhando há 10 anos lá, há 5 anos, né? Então é uma equipe madura, é uma equipe que sabe o que está fazendo. Exatamente, não é inexperiente, não é uma pessoa também que não sabe como lidar com as crises, né? Porque não é porque você rompeu que você está super plena. Você está ainda se desintoxicando literalmente de um relacionamento abusivo. Então tem as suas crises de ansiedade, tem as suas depressão, então são várias questões que são todas interligadas, né? Porque nós não somos ser humano desconexo de tudo, né? Nós somos, como você disse, várias caixas todas interlaçadas. Mas aí fala, reflete o atendimento. Então, esse primeiro atendimento é para isso, para a gente entender essa mulher e, principalmente, entender o que ela quer nesse momento. Então, algumas mulheres, eu quero só que vocês me escutem. A gente vai respeitar. A gente vai trabalhar com ela, mas sem violentá-la também, né? Então, algumas mulheres chegam com as questões da violência psicológica, então a gente vai trabalhar isso,
né? Como é que isso está repercutindo na vida dela, como é que ela consegue lidar ou não com isso, quem é a rede. E a gente vai trabalhar com ela um pouco o que essa sua amiga trabalhou com você, trazendo reflexões para que ela tome a decisão. Porque quando ela toma a decisão, isso é muito forte. É diferente do que se a gente tentar tirar ela do casulo. A gente vai tirar, mas ela não vai estar preparada, vai estar frágil. O que vai acontecer? Ela vai voltar, talvez, para esse relacionamento muito mais frágil do que quando ela chegou para a gente tentando sair. E a gente tem sempre na mente o seguinte, a dependência afetiva ela é muito mais poderosa que a dependência econômica. Sim. A maioria das mulheres, a dependência não é econômica, é afetiva, por mais que elas possam estar passando por questões econômicas. Mas muitas vezes são essas mulheres que sustentam esses homens, são essas mulheres que conseguem organizar trabalhos para eles, são elas que dão o suporte para eles, né? E a gente tem experiências, muitas experiências dessas que quando eles ficam desempregados e tudo, são elas que bancam, né? E quando elas conseguem emprego, elas falam, eu não consigo sair dele. Então, e a gente sabe disso, porque a gente, como trabalhamos com isso, temos o conhecimento mais profundo, porque a gente estuda isso, a gente vê isso no nosso dia a dia, de mulheres que entram num processo de frustração muito grande quando elas acham que eu vou conseguir um emprego, eu vou ganhar dinheiro e eu vou embora. E aí elas conseguem um emprego e a gente fala assim, vamos trabalhar fulana, daqui a pouco a gente sabe que ela vai entrar nesse processo de frustração. Pelo que a gente já conhece dela, a dependência dela não é só econômica, é afetiva também. Porque aí a gente tem outras questões, né? E o que é essa dependência afetiva que você está falando aí, né? Dependência emocional também chamada, o que ela é e por que é tão difícil desconstruir isso? Olha, hoje mais cedo eu participei de uma outra live com uma psicóloga, ela é professora da UNB, né? A doutora Valesca Zanello, e ela trabalha muito esses arquétipos, né? E aí vamos pensar o seguinte, nós somos mulheres, né? E por alguns filósofos, né, e alguns pensadores, né, ser mulher significa ser o outro, não ser homem. E esse ser mulher, né, quando a gente vai ver as construções de gênero, que são construções culturais, políticas, sociais, né, econômicas, nós fomos criadas, né, e nós fomos levadas a nos ver sempre pelo olhar do outro. A mulher é responsável por manter o casamento, a mulher é responsável por manter o cuidado, por cuidar dos filhos. Se o casamento não deu certo, é porque a mulher não fez o suficiente. Se ela está sozinha, é porque ela não é boa o suficiente para um homem escolher. Se ele fez alguma coisa com ela, mas o que ela fez para merecer isso? Então, o tempo todo a gente é bombardeada com isso. Sim. E aí é muito difícil. É muito difícil você sair... Hoje, um relato, né, de uma atriz, né, ela colocou pra gente ela falou publicamente, então trago aqui, de um relacionamento que era abusivo, mas ela não sabia, e ela não recebia mais nenhuma atenção do companheiro. E aí ela transformou isso depois que ela superou numa peça, né, e ela colocou a dor de ser invisível na frente daquele que você ama. E ele não te olha, e ele não te vê. Então é muito difícil para uma mulher abandonar esse lugar, porque todo mundo está dizendo, você tem que cuidar do lar, você tem que fazer o máximo para poder manter essa relação. Quando? Será que esse homem quer essa relação? Será que ele está fazendo o possível para manter essa mulher, que às vezes é maravilhosa, que está se definhando ali por causa dele? Eu estava lembrando de algumas frases que eu ouvi, uma delas nossa, mas você tá satisfazendo ele na cama, é sempre a culpa da mulher, né? É sempre a culpa da mulher, é sempre falando que a mulher tem que fazer tudo, a mulher tem que ser perfeita, a mulher... Gente, nós somos carne e osso, né? Ninguém é perfeito. E eles, o que tem feito eles pelo casamento, né? Destruindo. Vou falar pra vocês, abusivo, ele está destruindo. Muitas falam, mas eu me sinto culpada. Quem é culpado é quem está destruindo. Desculpa, quem está destruindo é quem comete a violência. Você estava falando sobre a questão do invisível, né? Uma das formas da manipulação é
a vitimização, né? A vitimização ou tratamento também de indiferença para manipular. Então, ele simplesmente não ajuda, simplesmente não fala, porque ela negou de repente fazer algo. E essa tratativa do silêncio também é muito dolorida e difícil, e aí a mulher fica não, mas eu errei, por isso, na mão dele, né? Eu errei, então eu preciso mudar, e é por isso que ele está agindo assim comigo, né? Nós somos ensinadas a justificar os erros e a romantizar os erros deles, que é um completo absurdo. Continua, amiga, eu tô Só aqui que só isso interrompendo. é algo estrutural, né? É algo estrutural que precisa ser desconstruído com homens e mulheres. Porque nós aprendemos assim e eles aprendem que é assim. Então, nós que temos que correr atrás para manter o casamento, para manter a relação, né? Enquanto eles não foram ensinados a isso. E aí a gente entra numa relação assimétrica. Quando a gente pensa num casamento, né? A gente pensa num casamento com os dois entrando com amor, com cooperação. Casamento deveria ser isso, né? Os dois investindo e não um lado só investindo. Então, isso é bem delicado. E no CEAM, nós trabalhamos com muitas mulheres que continuam casadas, né? E são atendidas por nós. Por quê? Nós não vamos, em momento nenhum, impor ou forçar essa mulher, né, a se separar, se ela não quiser. Nós temos muitos relatos de mulheres que, depois de que começaram a ser atendidas, elas não se separaram, mas falaram que mudou a relação, porque elas também conseguiram ter algumas reflexões diferenciadas e começar a negociar. Então, em algumas relações é possível renegociar. Em algumas relações não é possível. Então, cada mulher sabe o que ela está disposta, né, a fazer, como ela está disposta a se colocar nesse mundo, porque não adianta ela se separar de um abusador e pegar outro abusador. Então, como é que eu me coloco? Eu tenho que estar segura para dizer, não, isso eu não quero. Não, amiga, eu não perdi ele porque eu estava trabalhando muito e não estava transando toda noite. Não, eu não perdi ele porque eu fiz 40 anos e aqui ele me trocou por 30, porque eu nunca mais vou ter 30, porque eu já saí dos 30 há algum tempo. Então, a culpa nunca é da mulher, né? Então, acho que a gente também tem que trabalhar essa tecnologia de gênero, né? Que muitas vezes são os homens nos avaliando para baixo e são outras mulheres também nos culpabilizando. Então, é muito difícil quando você vai pedir suporte, né? Um apoio a alguém, a uma outra amiga, e ela diz assim, mas o que você fez para ele te trair? Então, assim, isso é difícil. E quando você está trabalhando com essa temática, é muito importante que você entenda do que você... desse universo. Que é um universo que te desconstrói. É um universo que você vai perceber que, uau, então aquela relação tal, era abusiva. E eu vivia e eu não sabia. Então, todo mundo que trabalha nessa temática e que se aprofunda, que aí eu vou colocar isso, que se aprofunda, você se transforma, porque é impossível você ver o mundo pela mesma ótica. Você coloca a ótica do gênero e você vê, opa, peraí, ele não tem que te ajudar, ele tem que compartilhar com você, né? Então, todos os casa dele, os filhos é dele, tudo é dos dois, né? Não é de uma única pessoa. Então, a gente precisa também desconstruir essas questões. Mas aí a gente está com um pouquíssimo tempo ainda, amiga, de live, tem uns 15 minutinhos, então acho melhor a gente dar uma pressadinha para dar tempo de falar como é que está funcionando agora durante a pandemia e quais são as outras atividades e coisas que tem ainda no CEAM. Tá. Então, vou falar só em 2 minutos, rapidinho. O que tem normalmente nos CEANs, né? É o atendimento psicossocial e orientação jurídica. O profissional do direito que trabalha, ela não atua como advogada da mulher, mas ela atua traduzindo tudo que pode estar andando em processo, né? Porque a gente não entende da linguagem jurídica, quem não é do direito, né? Então, nossa, chega aquilo tudo, o que significa isso? Então, essa advogada... para além de explicar o que ela tem direito ou não tem direito, de guarda, de divórcio, se eu sair, eu tenho direito a uma transferência, não tenho, então a gente vai trabalhar tudo dos direitos dela, mas trabalhando com ela,
E depois, quando ela der entrada no Nudem, que eu já vi que a Matilde está aí, a Matilde entrou, né? Quando ela der A entrada no Tenente Nudem, Cláudia na também tá aí. Defensoria... Quem? Tenente Cláudia Ah, olha também tá só, também aí. está aí. Da Patrulha Tenente Maria da Coronel Penha. Cláudio. Hoje falei com ela, a gente hoje já conversou. Então, assim, o papel do jurídico ele é muito importante para falar para essa mulher, né, quais são os direitos dela e depois trabalhar com ela o que significa isso. Andou o processo. O que significa esse andou o processo, né? E o psicossocial para dar o suporte. Cada vez que uma mulher tem uma audiência, gente, dias antes, ela quase desmonta. Porque você vai para o juiz, ele vai estar lá, ou o advogado dele vai estar lá, e será que eu vou estar sozinha? Será que vai estar a pessoa que vai me defender junto comigo? O que ele vai falar de mim lá na frente? Eu vou ter que me defender. E assim, o que a gente vê é que... Ela se sente a ré, né? Ai, Sim. mas eu vou ser acusada de alguma coisa, né? Porque às vezes eles até ficam acusando ainda de alguma coisa a mulher, né? Mas ali você é autora. Ali você não é a ré. Muito bom ter Matilde, ela também é uma companheira aí de luta. Ela, Flávia, são fantásticas aí no estado, lutando pelas mulheres. Muito orgulho de ter vocês aí na frente dessa batalha na Defensoria Pública. Estavam criticando o atendimento de algumas delegacias, de atendimento à mulher, falando que no CIAM era muito bom atendimento, mas aí chega na delegacia é ruim. Gente, não é todos os atendimentos são ruins na delegacia. A gente ainda precisa avançar muito. Algumas, né, já têm melhorado muito, mas também não gosto de generalizar, né? Então a gente precisa ir avançando aos poucos. Já avançamos um pouco e vamos continuar avançando sem retroceder, porque nós estamos na batalha para isso, para não retroceder. Pode continuar e a falando, gente tem os amiga. canais, né, de corregedoria para denúncia, porque também se a gente é mal atendido e não denuncia, a coisa não muda. A gente tem que denunciar, né, ouvidorias, né? Acho que isso é E é muito importante. importante os amigos estarem juntos e os familiares, porque assim a vítima já está fragilizada, já é difícil chegar até o sistema, e se ela simplesmente vira as costas, né, e aí fica sozinha, é difícil para ela ainda ligar para a corregedoria. Então, nesse momento que é importante as pessoas que estão junto com ela de ligarem, reclamando, ó, fui atendida junto com a minha amiga e não tratou bem, o nome dele é esse, foi tal local, tal horário, tal dia, enfim, é bom porque esses profissionais precisam, no mínimo, de uma reciclagem ou ir para uma outra direção, para uma outra atendimento, ir para a rua de repente, não sei, né? A Polícia Civil não tem muito rua, mas às vezes acontece. Então, vai mudando de função, porque atendimento, né? De repente a pessoa não tem jeito para isso. Hoje, como que a gente está funcionando, Marília? Todos os centros estão no teleatendimento, então o CIAM, o CRM e nós, então estamos trabalhando com os telefones, né? Então, o telefone do CIAM, tanto o fixo, né? Nós temos um fixo, temos um telefone celular que também é o WhatsApp, a gente tem atendido de 10 às 14 horas, que é o horário que os centros estão funcionando, o nosso. O CRM está funcionando só com o Siga-me, o CIAM está funcionando só com o Siga-me, né? Nós estamos funcionando no CIAM, Chiquinha Gonzaga, com a equipe presencial de 10 às 14, mas o atendimento a gente está fazendo por telefone, por e-mail, por videochamada, presencial só com o agendamento e quando a gente avalia que é necessário. Para quê? Para evitar que essa mulher se desloque sem necessidade. E aí, nesse deslocamento, que ela possa se contaminar, que ela possa sofrer uma outra violência, porque a cidade está vazia, né? E que a equipe também não se contamine. Então, o atendimento presencial nesse horário de 10 a 14, a gente só está fazendo com o agendamento quando a gente acha que realmente é preciso. Fora isso, a gente tem conseguido fazer, a gente tem feito muito por videochamada, né? E algumas mulheres estão gostando. Oi? Tem aumentado o volume nessa pandemia? Como é que você está sentindo, assim? Olha, a gente tem visto que o volume de trabalho das mulheres que já são acompanhadas aumentou. Por exemplo, uma mulher que a gente já acompanha há 6 meses, ela requisitava atendimento uma vez a cada 15 dias, né? Ou uma vez por mês. Hoje, todas estão pedindo atendimento semanalmente. Por quê? Porque, assim, ela vem hoje no CEAM, então amanhã ela vai lá na Defensoria, depois ela vai não sei aonde. Então, até a vida dessa mulher, ela não tem como vir no CEAM semanalmente. Hoje, com isso, com essa
limitação de saída, o que a gente vê é que as mulheres estão mais confinadas, mais angustiadas, muitas vezes mais tensionadas. Então, a gente tem atendido semanalmente. Quiçá, algumas a gente tem atendido até mais de uma vez por semana, até para trabalhar com elas estratégias, né? Tem sido um momento, eu acho que ninguém que trabalha nessa rede de atendimento realmente tem conseguido descansar, né? Eu falo que eu tenho dormido de madrugada e acordo de madrugada, e eu sei que assim, juiz, promotor, procurador, policial, todo mundo que está envolvido diretamente nessa causa, né? Oceano, enfim, todo mundo que está envolvido diretamente nessa causa, está todo mundo assim, arrancando os cabelos, preocupados, porque é um momento de muita tensão, de crises econômicas, né, de crises emocionais, de momentos de muitas tensões, né? Eu sempre falo, né, da lua de mel, momento de tensão e as explosões. E aí a gente está tendo mais explosões agora nesse momento de confinamento, porque tem mais convívio e mais tensão. E aí fica nesse ciclo, né? Então, por um lado, é muito bom também que as mulheres estejam procurando semanalmente, porque significa que elas estão evoluindo para um rompimento, né? Talvez aquilo que estava mais cômodo, se é que dá para falar de cômodo, né? Porque é igual aquela palavra zona de conforto, né? Nesse caso nem é nada confortável, mas a gente acha que é o nosso lugar seguro, que também não é seguro, né? E aí elas estão rompendo. Eu também tenho percebido a mesma coisa aqui na página, que os casos também têm se tornado cada vez mais casos mais difíceis, mais estrangulamento, são formas de violência ainda mais difíceis, assim, né? Não é um empurrão, não é mais, né? Já está evoluindo muito. E se não Saiu tomar um uma dado que o medida. feminicídio aumentou, né? Saiu, acho que até São Paulo, né, tá liderando, mas assim, liderando é horrível falar assim, mas os números de denúncia nas delegacias diminuiu. Isso não quer dizer que a violência diminuiu. Os números de mulheres de primeiras vezes em todos os CEANs diminuíram, mas isso não quer dizer que a violência diminuiu. Mas aí, quando você vai pegar o número de feminicídio, você vê que há um hiato aí ainda. As mulheres não estão procurando porque elas não sabem, porque elas não conseguem, porque elas... Então, assim, é bem grave mesmo. É necessário que a gente realmente tenha políticas públicas eficazes. Eu sei que o sistema tem funcionado, a gente precisa de mulheres nos espaços de poder decidindo, né? Agora, a nível estadual, nós temos pensado em relação à PPA, PPL, que é em relação às leis orçamentárias do município, né, anual ou de 4 em 4 anos, pensando de como colocar renda nessas subsecretarias, nessas coordenadorias, nesses instrumentos, porque sem renda a gente não consegue ter mais programas, né? Então você quer, por exemplo, ter um aluguel social. Cadê a verba orçamentária garantindo esse aluguel social para a mulher vítima de violência que não tem condições, não tem para onde morar? Então a gente precisa ter pessoas realmente comprometidas com essa pauta no legislativo para que a gente possa fazer mais coisas por essas mulheres, né? Porque se não tiver nesses espaços de poder, a renda vai para outros programas e para outras coisas que os homens, na sua maioria, estão mais preocupados, enquanto a gente vê o crescente número de violência, o aumento dos feminicídios, então a gente cobra muito também dos estados, dos municípios, mas em quem a gente tem votado, né? Eu queria, na verdade, já pensando um pouco até para o final, em quem a gente tem votado? Essa pessoa está preocupada com a causa da mulher? Ela está preocupada com isso? Porque isso vai influenciar diretamente. Não adianta você reclamar, o município não faz nada. Tá, mas e quando você elegeu? Quem você elegeu? Essa pessoa, ela estava preocupada com a nossa causa, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar, trazer uma responsabilidade também para a gente. E aí eu posso dizer por mim mesma que eu já votei muitas vezes porque, fulano disse que é uma boa pessoa, tem bons projetos, mas o critério dessa pessoa não é o mesmo critério que eu tenho hoje, que é pensar nessas mulheres que precisam pensar sobre essa questão, né? Então, hoje eu analiso, fala o que de mulher, de direito da mulher. O que está fazendo? Porque só assim a gente vai avançar. Senão a gente vai continuar com poucos centros, né, de referência, casos da mulher brasileira. Então, se a gente quer mais investimento a nível União, Estado ou município, a gente precisa
pensar nas nossas eleições como uma ferramenta de poder, literalmente, porque é uma ferramenta de poder para gerar essa mudança. Sim. Hoje no município nós temos 4 equipamentos, né? 4 unidades, né? Temos o CEAM, que é especializado na violência doméstica, temos a Casa Abrigo, né? Que é sigilosa, e temos 2 casas cariocas, né? Que são casas de cursos, oficinas, palestras, rodas de conversas, são casas para empoderamento do feminino, né? Não são casas voltadas para mulheres que sofrem violência, mas que também, chegando lá, serão acolhidas, né? Mas são referências também para as mulheres. Picotou aqui para mim, eu fui falando. O centro de referência, então, não é só para vítimas de violência, ele é para qualquer pessoa, e aí ele tem esses cursos e essas questões todas. Tem curso profissionalizante? Que tipo de curso que costuma ter nessa estrutura? Então, as casas, na realidade, né, elas acabam tendo cursos rápidos. São cursos profissionalizantes, mas são cursos, oficinas de 2 meses, né? Então, não são cursos tão profundos. Mas são cursos que, naquele momento inicial, talvez seja o pontapé para ela poder fazer algo, né, e repensar a sua vida também, né? Então, são casas, elas servem muito para convivência e até para as mulheres poderem se perceber como está a sua cidadania. Como é que eu estou vivendo a minha cidadania? Como é que eu estou vivendo as minhas relações, né, com o meu companheiro, com a minha família? Então, não é, como nós não somos da Secretaria de Emprego, então não é uma casa para profissionalização e empregabilidade. Mas, através dos cursos das oficinas, a gente leva o quê? A discussão de gênero, a discussão da mulher, dos direitos das mulheres, né? Então, o objetivo é esse. E aí são muitos cursos. Eu não sei agora como é que as casas estão se organizando, porque com a questão da pandemia, eu sei que já começou agora alguns cursos online, mas eu não sei como é que está acontecendo, porque é bem recente. Teve um grupo, na realidade, um grupo online. Então, no CEAM também a gente começou grupos online, porque a gente sabe que muitas mulheres não têm acesso, não têm rede de dados suficiente, né? Mas muitas têm. Então, a gente começou um curso, que é uma oficina de teatro, narrativas femininas, que acontece aos domingos. Começou, esse domingo agora vai ser o 4º encontro, que a gente está discutindo através de um livro, Mulheres que Correm com os Lobos, com a atriz Alessandra Gélio, né? Esse ser mulher e essa mulher selvagem, que é a mulher não submissa, digamos assim, é a mulher que empoderada, né? Que ela sabe o que quer e que ela luta pelos seus desejos, né? E vamos começar já em junho, agora, a gente está vendo a data, com 2 grupos no CEAM. O grupo reflexivo, que a gente já tinha ele presencialmente, então nós vamos voltar com ele agora, mas também através de videochamada, né? E o grupo de recepção. Esse grupo de recepção, ele é interessante por quê? Porque a gente está dividindo, a gente está estudando ainda como vai fazer isso, se vai ser em 1 ou 3 módulos, mas para as mulheres saberem o que faz um centro especializado. O que o CEAM pode proporcionar a ela? E, principalmente, o que é violência doméstica e de gênero? Eu tô dentro disso ou não? Então, a gente vai começar também agora em junho. E a equipe, a gente já fez grupos de estudos dentro da equipe, dividindo quem vai ficar na frente de um, no outro. E a gente também está tentando ver se nós conseguimos algumas parcerias para a gente também trabalhar com as mulheres coisas básicas, como, por exemplo, como é que eu organizo o meu currículo nesse momento? Quais são os setores que estão empregando nesse momento? Então, a gente tem também um grupo de WhatsApp, né, que a gente chama de empregabilidade, que a gente vai colocando tudo que sai na mídia de seleção, que a gente também dá uma pesquisada para ver se isso é verdade, a gente coloca ali, porque às vezes a mulher não sabe nem como procurar. Eu não sei nem como procurar um emprego, então a gente conversa com elas, você gostaria de participar desse grupo? Ninguém posta nada, só é a equipe que posta, então coloca ali. Curso tal, curso do Senac gratuito, ou abriu vaga na rede X de hotel, né? E aí as mulheres, elas podem também ver ali e falar, vou tentar, não vou tentar. Então a gente tem tentado pensar possibilidades, né, nesse momento, né? Mas é um momento muito inseguro para todo mundo, né? Tem muitas novidades e ao mesmo tempo tem muitos questionamentos, né? 30 segundos. Agradecer
presença. Oi, Queria fale. agradecer a todos os ouvintes, dizer que procure na sua cidade, procure os centros de referência